Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 4 e ainda estamos olhando os versículos 18 e 19. Provavelmente vamos terminar hoje. Vamos ao Senhor em oração. Querido Deus, eu oro para que essas aulas possam dominar as pequenas discussões, para que isso não seja em vão, mas que possa dar a esperança que ela é mais do que temporal, que seja eterno. Ó querido Deus, o que importa se esses jovens ficarem um tanto sábios, mas não conhecerem o Teu Filho? Ó querido Pai, eu oro para que eles adorem a sua sabedoria, suas narrativas de princípios e tudo o que o Senhor concede a eles na palavra. Mas eu oro, Senhor, que eles sempre venham amar dentro do contexto de Cristo. Que Cristo é tudo. Tudo aponta para Ele. Oh, meu Deus, por favor, querido Deus, trabalhe de uma maneira tremenda. Por favor. Eu oro pela conversão das crianças, dos jovens e de qualquer outra pessoa, Senhor, que estiver ouvindo, assistindo este vídeo. Ó, querido Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, como eu disse, nós estamos no capítulo 4 e vamos ler os versículos 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Agora, eu só quero que vocês olhem para 4 coisas que estão aqui, que são muito importantes. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Ok? Então é como uma luz. Que o caminho dos ímpios, dos perversos, é como a escuridão. Agora, se vocês olharem e forem para 2 Coríntios 6... Bem, vamos manter marcado aqui e vamos para 2 Coríntios 6. Isso é muito importante. Veja o versículo 14. Veja o versículo 14, capítulo 6, 2 Coríntios. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não tenham um relacionamento com os incrédulos. Isso é permitir que a influência deles corroa a sua devoção. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E é uma pergunta retórica. 0 é a resposta. E se pudéssemos ir para menos de 0, nós iríamos. Justiça e iniquidade não tem nada em comum. Por quê? Porque a justiça é o quê? Conformidade com o padrão de Deus, que é a lei. Ok? O que é a iniquidade? Uma rejeição completa da lei, que é o padrão justo de Deus, ou no qual o padrão justo de Deus é revelado. Então não há nada entre os dois. Há absolutamente nada. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que comunhão há ali? De novo, 0. É um contra o outro. Agora, você pode argumentar que se você juntar a luz e a escuridão, isso vai criar uma espécie de cinza. Bem, é isso que você quer? É isso que você quer. Você quer caminhar num lugar cinzento. Esse é um lugar muito perigoso. De fato, eu nunca conheci ninguém que caminhou dentro de um túmulo por qualquer período de tempo que não acabou todo sujo, na escuridão. Então ele diz no versículo 15 que a harmonia entre Cristo e o maligno, o diabo, há algo que não está de acordo aqui. Não pode estar. Diabo e Cristo. É 0, de novo. Você entende? 0. Absolutamente nada. Ou que união do crente com o incrédulo? De novo. Pergunta retórica. E a resposta é nada. Agora,
Você pode compartilhar coisas com os incrédulos, você pode compartilhar o amor pela natureza, você pode compartilhar o amor pela fotografia, você pode compartilhar o amor por ler livros antigos. Mas com relação ao que é mais essencial, no que diz respeito às visões de mundo, eles não têm nada em comum. No que diz respeito aos destinos, no que diz respeito a um relacionamento com Deus, eles não têm nada em comum. E deixa eu dizer isso, jovens. Agora, há mais pressão sobre os cristãos no Oeste do que nunca houve para adaptar a visão deles de mundo ao mundo. E eu quero que vocês saibam que eu estou vendo pessoas fazendo isso. Está errado. Qualquer forma ou moda é simplesmente errado. E quando nos comprometemos, no final das contas, tudo se resume a uma de duas coisas: amor próprio ou autopreservação, ou ambos. Você está entendendo? Então, não há absolutamente nada em comum que eles tenham. Agora, vamos prosseguir para o versículo 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Agora, nós estamos falando sobre qual é a maneira dos ímpios, o caminho. O que é isso? Aquele caminho que contradiz a natureza de Deus. E a revelação da sua natureza por intermédio da sua lei, por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu padrão imutável. Então, os ímpios são aqueles que caminham de uma maneira que é contrária à vontade de Deus. Eles se deleitam e eles fazem isso. Agora, uma das principais características dos perdidos que nós mencionamos é escuridão moral, escuridão intelectual e devocional. Espiritualmente não há nenhuma grande devoção ou qualquer coisa voltada para Deus. Intelectualmente, eles não podem entender nem mesmo a revelação de Deus sobre si mesmos ou a sua vontade. São questões que dizem a respeito de caminhar em obediência a Deus nessa vida. Então, há também a moral, de que simplesmente eles vivem de uma maneira que é contrária ao caminho de Deus. E, para ser bem honesto com vocês, é uma abominação e algo que Deus desdenha. Ele abomina isso, ele odeia. Então, esse assunto é muito sério. Agora, eu quero continuar, eu quero olhar o tipo de resultado do que acontece com aqueles que caminham nas trevas. Eles são condenados e tropeçam e caem. Veja o versículo 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabe eles em que tropeçam. Isso faz sentido, não é? Se você estiver entrando em uma sala e estiver cheio de todos os tipos de armadilhas, você gostar pelo menos de que tivesse as luzes acesas, porque você teria uma chance maior com as luzes acesas para não cair em nenhuma daquelas armadilhas. Mas se for simplesmente escuridão total, então você não pode ver o que está na sua frente. E quando você tropeçar, você nem vai saber em que tropeçou. E isso leva a um ciclo interminável de derrotas. Honestamente, sabe? Eu já conheci cristãos solteiros que tiveram talvez 4 ou 5 relacionamentos diferentes. E em cada um desses relacionamentos, os pais, as pessoas de Deus ao redor deles disseram que não era uma coisa sábia. Mas eles fizeram isso de qualquer jeito. Então, sabe, depois da primeira vez, por que isso aconteceu comigo? Depois da segunda vez, por que isso aconteceu comigo? Depois da terceira vez, por que isso aconteceu comigo? Por que eu tropecei? Por que eu caí? Depois da quarta vez, eu não entendo. É um mistério. Não é um mistério. Não tem nenhum mistério. Não é nenhum mistério isso. Se você quiser caminhar na escuridão, então você vai ter... Pelo menos você vai ceder ao fato de aceitar o fato de que você vai tropeçar e você vai cair. E você vai fazer isso de novo, de novo e de novo. E a única maneira de evitar isso é caminhando na luz. Agora, eu quero voltar lá em 1 João por um momento e ver o capítulo 2, os versículos 10 e 11. Aquele que ama seu irmão, ou seja, os irmãos que são cristãos, a evidência de ser cristão é que eles amam seus irmãos. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Ele permanece lá.
É o seu lugar. E nele não há nenhum tropeço. Ele pode tropeçar, mas ele não faz com que os outros tropecem. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, um homem não convertido, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até mesmo as pessoas de muito sucesso nesta vida, eles parecem ser bastante astutos e sábios. Por exemplo, um empresário experiente sabe como ganhar todos os tipos de dinheiro. Mas, além de Jesus Cristo, você pode fazer várias coisas que vai te fazer prosperar neste mundo, mas em relação ao que é mais importante, você vai falhar. E jovens, o que é mais importante? Anos de prosperidade, riqueza e fama, 90 anos de tudo que o mundo pode te dar? Então, depois ficar diante do trono do julgamento de Deus e ser rejeitado? Mesmo que fossem 90 anos de sofrimento e perda, seria melhor para uma pessoa sofrer isso, mas ficar diante de Deus e ser aceito por Ele. Então, há consequências. E vocês precisam perceber isso. Agora, eu quero ler duas passagens de Jó que realmente não são bem conhecidas, mas de fato trazem este ponto para os nossos corações. Jó capítulo 8, versículos 11 em diante. Olha o que diz, é absolutamente bom. Pode o papiro crescer sem lodo? Não. Ou viça o junco sem água? Não. Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. Ok? Antes de qualquer outra planta. Coisas que são verdes, mas serão cortadas com o tempo e vão murchar. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Agora pense sobre isso. Note que isso não diz que o caminho de todos aqueles que declaram guerra a Deus. Não diz que são caminhos de todos aqueles que se juntaram à sociedade ateísta. Diz simplesmente para esquecer. Que tantas pessoas chamam a si próprias de cristãs, e você precisa entender isso, mas em sua vida diária, eles demonstram que não são. Porque não há nenhuma lembrança, nada que lembre Deus em qualquer coisa que façam. Na fala deles, na ética, no comportamento, na visão de mundo. Eles são cristãos, de acordo com a própria ideia deles. Mas eles se esqueceram de Deus. E a esperança do ímpio perecerá. Os ímpios são aqueles que são muito parecidos com os injustos, que vivem contra Deus. Mas também, ao contrário dessa pessoa, eles não têm uma relação de intimidade com Deus. Eles não estão procurando conhecer Ele, ter comunhão com Ele, imitar Ele. Eles são ímpios, eles estão sem Deus, eles vão perecer. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Jovens, escutem isso. Houve muitos grandes sermões pregados sobre este texto. Cada momento que você vive sem Cristo, você é como uma grande aranha, caminhando em uma teia muito fina sobre uma fogueira. É isso que você está fazendo. E você precisa saber disso. E se eu te amo, e se eu temo a Deus, eu preciso te dizer isso. Então, não se trata apenas de princípios, não apenas sobre caminhar no caminho dos justos, é sobre a salvação, sobre a confiança em Cristo. Agora, a outra passagem em Jó 22, 15 até 17. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Agora, simplesmente ouça.
querem seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram. Desde Adão, tem havido homens perversos nessa terra que trilharam um caminho contrário à vontade de Deus. Até mesmo, simplesmente, nos primeiros capítulos ali, após o livro de Gênesis, nós vemos isso. Nós vemos Caim versus Abel. Vemos o dilúvio de Noé. Nós encontramos a Torre de Babel. Nós encontramos tantas coisas. É um caminho bem antigo, de homens caídos moralmente, corruptos, radicalmente depravados, trilhando um caminho, mas esse caminho sempre termina no mesmo lugar, na destruição. E ele diz, esses foram arrebatados antes do tempo. O julgamento caiu sobre eles, mais cedo ou mais tarde. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Você sabe o que isso significa? Simplesmente não há memória deles. Eles se foram. Um dia Deus vai criar o novo céu e a nova terra, em que a justiça habitará, e o seu povo vai habitar em justiça. E nenhum homem perverso, nenhum deles estarão lá. Eles vão ter sido esquecidos. Pense nisso. Nós podemos enxergar isso, sabe? Houve pessoas, políticos, músicos, atores famosos, homens ricos, que vieram a ser, sabe? Que todo mundo conhecia e invejava eles, queria ser como eles. Agora, se eu mencionasse alguns dos nomes deles, vocês provavelmente nem conheceriam de quem eu estava falando. Vocês entendem isso? É muito importante. Eu costumava dizer aos meus filhos, e ainda faço isso, vocês celebram o aniversário de George Washington, o fundador do nosso país? Vocês gostam de fazer uma festa? Vocês, sabe, vocês têm uma hora de silêncio? Vocês olham as fotos de George Washington? O que vocês fazem? E eles respondem, pai, não fazemos nada. Eu sei disso. Ele foi o fundador de um país. O primeiro presidente. Filhos, vocês acham que vocês vão ser tão famosos quanto ele? E eles dizem, bem, provavelmente não. Ok. Então, se vocês sabem que não vão ser tão famosos quanto ele, e ao mesmo tempo, ele está basicamente esquecido, suas fundações são removidas, sua casa ainda existe, outra pessoa vive nela. Você entende? Tem que haver mais. E há para aqueles que andam nos caminhos da justiça, que confiaram em Cristo, seus corações foram mudados. Agora, vamos continuar. Vamos ver por que os homens são assim. Bem, já vimos João 3, 19 e 20. Se vocês se lembram bem, os homens, eles simplesmente odeiam a luz, porque eles amam as trevas, e eles amam a escuridão porque eles são obscuros. Eles são moralmente caídos. Eles não simplesmente são capazes de estarem no mal e na perversidade, mas eles desejam isso. Eles desejam isso. E eles odeiam qualquer luz que vá reprová-los. Eles odeiam qualquer luz que vá expor as más ações deles. Então, essa é uma das razões pelas quais os homens continuam caminhando nos caminhos da maldade. Mas depois, eu quero voltar em Jó. Ouça o que Jó diz, sabe? Nós já vimos João 13, ele fala sobre odiar a luz, eles odeiam a luz, e eu quero que vocês saibam, isso aqui não é nenhuma nova doutrina. Jó 24:13 fala, os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Veja, isso é uma doutrina do Antigo e do Novo Testamento. Aqueles que se rebelam contra a luz, porque eles não querem conhecê-la, eles não querem saber, porque eles não querem caminhar nela, porque eles odeiam esse tipo de coisa, e eles amam o mal. Eles amam o mal. Provérbios 5:6, falando sobre uma mulher imoral, mas tem um sentido mais amplo. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. É como um pássaro, quero dizer, um cérebro de pássaro. Acho que por causa que os pássaros eles não têm um cérebro, eles não são tão inteligentes. É como
Essa mulher aqui, ela não pondera o caminho da vida dela, ela não olha o que ela está fazendo e não pensa nas consequências. Ela não olha para a realidade de Deus, a realidade da palavra dele. Ela meio que continua com os seus desejos e com a sua tolice. Isso pode ser a mesma coisa sobre os homens. Agora, você realmente quer ser assim? Ela não pondera o caminho da vida. Ela não se assenta e pensa sobre o que realmente é importante. Bem, deixa eu fazer uma pergunta. É uma descrição muito boa. Qual foi a última vez que você se assentou e fez um inventário, jovem? E você diz, sabe, isso é uma questão de vida ou morte, céu ou inferno. Como então nós devemos viver? Isso são fatores grandes e solenes. Sim, eles são, tremendamente. Então, o que você vai fazer? Sabe, já viu aquelas velhas pinturas de um filósofo, um sacerdote? Ele está ali segurando uma caveira, está olhando para aquela caveira. Todo mundo acha isso mórbido, mas ele está... Eu não recomendo isso, mas ele está fazendo algo diferente do que vocês pensam. Ele não está admirando a morte, ele está pensando sobre a sua própria mortalidade. Mas veja, a maioria das pessoas hoje em dia, especialmente a maioria dos jovens, vocês estão tão entretidos na internet, e-mails, textos, sabe, vídeos, YouTube, TikTok, todas essas coisas diferentes. Vocês ficam tão entretidos com as frivolidades que vocês nunca realmente se assentam e contemplam a mortalidade de vocês. Você sabe, uma das maiores questões do mundo, primeiro existe um Deus. Segundo, ele revelou a sua vontade. E terceiro, eu sou responsável. Eu serei julgado. Quarto, há uma saída. E claro, a saída é Cristo. Então, quinto, bem, como então devemos viver? Pegando emprestado de Francis Schaeffer, conhecendo como então devemos viver. Circunspectamente, Paulo diz, sabiamente, que a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, seguindo a palavra de Deus. Agora, como nós devemos responder? Em primeiro lugar, devemos pegar os avisos. Isso está em Salmo 1,6. Devemos pegar os avisos do fato de que Deus conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, que irão perecer. Isso é uma coisa maravilhosa, que Deus conhece o caminho dos justos, porque não significa apenas que Ele conhece, tem todo o conhecimento perfeito do caminho dos ímpios. O que isso significa não é apenas que Ele conhece o caminho dos justos, mas a palavra é um relacionamento. Ele está intimamente envolvido no caminho dos justos, e intimamente envolvido, de forma real e verdadeiramente envolvido, providencialmente envolvido na vida daqueles que caminham no caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios não recebe tal assistência das bênçãos de Deus. Eles simplesmente vão perecer. Eles simplesmente perecem. Então o que nós devemos fazer? Devemos receber o alerta. De novo, jovens, me escutem. Eu não estaria aqui agora se fosse apenas uma questão da sua melhor vida aqui e agora. Quem se importa com isso? O que realmente nós precisamos pensar a respeito é em conhecer Deus, obedecer a Deus e pensar no dia em que estaremos diante de Deus. Agora, então, a primeira coisa que nós temos aqui é que nós devemos tomar cuidado. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Em segundo lugar, devemos evitar o caminho dos ímpios. Sabe, você não vai andar no caminho dos justos enquanto você estiver constantemente caminhando no caminho dos ímpios. E você vai estar sempre em perigo se estiver se aproximando desse caminho para ser tentado. Provérbios 1,15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Você diz, bem, eu não posso chegar perto? Não, você não pode. Você não pode. Você acha que você pode chegar realmente perto de um urso pardo de 1.200 libras faminto? Você diz que sim. Você pode chegar perto de um leão adulto na montanha? Você pode chegar perto de um jaguar? Sabe o quê? Você pode até seguir o que o livro de Jó diz. Você pode ir lá pegar sua mão e tocar o Leviatã, mas a Bíblia garante que você nunca vai se esquecer. Há consequências.
E você precisa evitar o caminho dos ímpios. Agora escute, outra coisa que eu quero dizer a vocês, quando você estiver caminhando no caminho da justiça, eu trouxe isso à tona já, e eu vou repetir com um verso. Os ímpios estarão constantemente gritando para você, sussurrando com você, falando com você, dialogando com você, tentando fazer com que você se comprometa a caminhar fora desse caminho. E dizem em Isaías 30:11, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Ah, você está sempre falando de Deus, você está sempre falando sobre a Bíblia, vamos fazer outra coisa. Apenas escute o que diz, você entende? Os ímpios não se contentam em caminhar no caminho dos ímpios, porque enquanto houver justos caminhando no caminho dos justos, os ímpios serão miseráveis, porque os justos brilham uma luz sobre os seus pecados. E mais uma vez, afeta a consciência deles. Então, os perversos sempre vão dizer para você, desvie do caminho. Agora, é interessante aqui, que alguns dos perversos parecem conhecer muito mais do que alguns daqueles que afirmam ser justos. Porque eles tiveram uma relação entre o caminho e ouvir o Santo de Israel. Como você sabe como andar no caminho da retidão? Está de acordo com o que o mundo diz? Está de acordo com o que o cristianismo contemporâneo diz? Está de acordo com o que até a sua carne diz? Você deveria descobrir por conta própria? Não. Você deve ouvir do Santo de Israel. E como você faz isso? Por intermédio da sua palavra, por meio da sua palavra. Ok. Uma última coisa, para sempre se lembrar. Provérbios 15:24. Para o sábio há o caminho da vida, ou o caminho da luz, que o leva para cima. Não é tão bonito? Não vai apenas de luz em luz. O caminho da vida conduz, leva para cima, para ser sábio, a fim de evitar o inferno embaixo, a morte. Você diz, eu quero caminhar nessa sabedoria, eu quero obedecer esses preceitos. Maravilhoso, mas se lembre sempre do que eu disse a vocês várias vezes. Antes mesmo de começarmos a falar de preceitos, você tem que estar reconciliado com Deus através de 100% da graça, 100% da obra de Cristo. Você se arrependeu dos seus pecados e creu para a salvação. E depois disso, aí nós começamos a pensar a respeito de caminhar. Mas antes de nascer de novo, você não pode caminhar. E você precisa nascer de novo. Deus os abençoe. Eu espero que tenha sido útil.